Amados, pegue a palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Abra comigo no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Nós vamos ler o que está escrito lá no versículo de número 21. Creia que Deus, Ele sabe de todas as coisas. E eu sei que, como sempre, a palavra do Senhor ela é fiel em nossas vidas. 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler somente o versículo 21. Assim que você encontrar a palavra de Deus, aonde nós vamos fazer a leitura, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. E assim que você encontrar, diga amém. Todos encontraram? Diz assim, amados, 1 Reis 18, 21. Elias, que é um grande homem de Deus, está fazendo uma pergunta para o povo. Diz assim, olha. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Amém? Vou ler de novo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Cochear está dividido, viu, amados? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Amém? Elias, ele está num monte com esse povo e está também ali no alto daquele monte, está ali em cima 850 profetas, sendo 450 de Baal e 400 profetas de Azerá, mas ele vira para o povo, não para os profetas, e pergunta para o povo: até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue. Se o seu Deus é Baal, segue. E o povo ficou calado. Igual você está aí. Você crê que Deus vai falar com você? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor meu Deus, nessa noite nós nos colocamos diante da tua presença, porque precisamos de ti, ó Pai. Precisamos ouvir a tua voz através da tua palavra, ó Deus, para nos iluminar o caminho em que devemos seguir, ó Pai. O caminho que o Senhor preparou para nós. E é por isso, ó Deus, que nessa noite eu peço ao Senhor, toma cada vida aqui presente, cada pessoa que está aqui, fala conosco, Deus, do teu jeito, da tua maneira. Tira dos nossos corações, meu Pai querido, toda incapacidade, toda dureza que vem, meu Pai, tentar fazer com que nós venhamos, meu Deus, sair daqui, meu Pai, da mesma maneira que entramos. Não, Senhor, fale conosco hoje da tua maneira. Quebre, meu Deus, os nossos corações. Tire, meu Deus, os bloqueios da nossa vida, meu Pai, para que nós saiamos daqui iluminados, abençoados e alimentados pela tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome santo de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar por gentileza. Amados, nós precisamos de um avivamento urgente, porque Jesus ele está voltando. A volta do Senhor, ela está muito próxima e cada vez mais nós vemos os sinais que Cristo deixou bem claro que iria acontecer, que antecederia a sua vinda, acontecendo diante dos nossos olhos, amados.
E amados, o problema que o Senhor está voltando não é para quem está firme na presença do Senhor. Porque para quem está aguardando esse grande dia, quem aqui está aguardando, diga glória a Deus. É maravilhoso, todas as vezes que você ouve que Jesus está voltando, para você é maravilhoso. Mas para as pessoas que ficam oscilando cada vez mais na fé, nós estamos vendo os cristãos cada vez mais com a vida espiritual igual uma montanha russa, amados. É um sobe e desce em oscilação de fé. E o problema é que no tempo da volta do Senhor, essa oscilação de fé, ela está acontecendo em um tempo cada vez menor. As pessoas, elas estão tendo inconstância na sua vida espiritual em tempos cada vez menores. Igual, por exemplo, há anos atrás, quando, por exemplo, eu comecei a caminhar com Deus, demorava até anos para uma pessoa, amados, ela ter problema na sua vida com Deus. A pessoa ela entregava a vida para Jesus, ela ficava ali anos lutando. De repente, você até assustava quando a pessoa ela tinha um deslize na sua conduta, por causa que demorava. As pessoas elas queriam lutar contra o pecado, lutavam contra o mal. Quando se levantava a mão entregando a vida para Jesus, entregando a sua confiança no Senhor, as pessoas elas ficavam anos e anos ali batalhando, às vezes contra um vício, contra um pecado, contra uma queda. Só que nos dias que antecedem a volta do Senhor, que são esses dias no qual nós estamos vivendo, essas quedas, elas estão acontecendo com mais frequência, em tempos cada vez mais rápidos. Às vezes a pessoa entregou a vida para Jesus hoje, uma semana depois já caiu. Ou pessoas que entregam a vida hoje e amanhã já caíram. Ou até mesmo no mesmo dia. E, amados, isso é muito perigoso, porque Paulo, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, vamos lá comigo, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, ele vai fazer aqui uma advertência à igreja de Corinto acerca dessa oscilação de fé, e ele vai dizer aqui no versículo 58, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, olha o que Paulo ele vai dizer para os irmãos daquela igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, quem encontrou, diga amém. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, Paulo está dizendo, sejam firmes, meus irmãos. Ele vira para a igreja e fala, sejam inabaláveis. Vai vir problemas, vai vir dificuldades, vai vir opressões, vai vir tribulações, mas sejam firmes. Fiquem firmes no Senhor, porque o teu esforço em estar firme na presença de Deus não será em vão. E eu digo para vocês a mesma coisa que o apóstolo disse para a igreja de Corinto. Meu irmão, os dias podem ser maus, os problemas podem aparecer, mas sejam firmes, constantes, sempre abundantes, porque o teu esforço Deus recompensará. Amém? Diga para quem está do teu lado, fique firme em Deus. Amém? Pastor, como que eu faço para ficar mais convicto da minha fé? Elias, aqui onde nós iniciamos a leitura, vamos voltar lá e reler esse versículo. Ele está falando com esse povo e ele vai fazer esse questionamento. 1 Reis, capítulo 18, no versículo 21. Olha só o que Elias ele vai dizer.
Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Elias, ele vai fazer essa pergunta para aquele povo por causa de um motivo, amados. Porque é muito cômodo para o cristão, aquele que quer servir a Deus, ter opções que pareçam certo. É muito cômodo. Aquele povo, por exemplo, se Deus abençoasse eles, eles estavam com Deus. Mas se Deus, por exemplo, não os abençoasse e Baal fizesse alguma promessa, eles ouvissem alguma promessa que Baal poderia mudar a vida deles, eles estavam com Baal também. Então, eles estavam andando na fé conforme as circunstâncias da vida dele e de acordo com a promessa que fosse mais cômoda para eles. Igual, por exemplo, muitas pessoas nos dias de hoje, elas vão tomando decisões, amados, segundo a vontade deles. Às vezes, o que atrapalha a sua fé é que você não consegue esperar o tempo de Deus agir. E acabam seguindo a direção que Satanás até mesmo vai lhe oferecendo. Às vezes a pessoa não consegue esperar no Senhor e aí fica cocheando em dois pensamentos, porque fica ouvindo as pessoas falarem que está dando certo uma coisa, que está dando certo outra, que está feliz de um outro jeito. Então a pessoa começa a abrir o coração até para aquilo que Satanás oferece para ela. E isso, amados, acontece até dentro da palavra de Deus. Você vê aqui, vamos lá no livro do profeta Jonas, que Jonas ele foi assim. Jonas, sem dúvida nenhuma, é um homem de Deus, é um profeta do Senhor, é um homem levantado por Deus, e ele vai ser o primeiro a pregar para um povo que não é Israel. Então Jonas, ele tem a mentalidade de um judeu que pensa que o ímpio não pode ir para o céu. Mas Deus ele vai mandar Jonas fazer isso. Olha, Jonas 1, versículo 1, diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus ele está dando a direção, amado, o caminho. O pensamento que Jonas ele tinha que ter naquele momento era: eu tenho que ir para Nínive, fazer a vontade de Deus, anunciar a palavra de Deus e anunciar que aquele povo está errando contra o Senhor. Esse era o pensamento que Deus ele tem para Jonas. Mas diz a palavra do Senhor que apareceu uma outra via, apareceu uma outra direção. E diz aqui no versículo 3 que Jonas, ele se dispôs, mas não em fazer a vontade de Deus. Diz aqui, versículo 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus, do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Não era o pensamento que Deus tinha para ele, mas apareceu. Sempre, amados, que Deus ele dá uma direção para nós, Satanás ele vai tentar dar outra. Vai aparecer uma outra. Vai aparecer. E o povo, quando tem opções e pensa que é certo, ele coxinha em dois pensamentos. Uma hora ele está com Deus, outra hora está sem Deus. Uma hora está fazendo a vontade de Deus, outra hora não está fazendo a vontade do Senhor. Amados, Jonas, ele tem disposição, agora é para fugir de Deus. E eu quero abrir uma aspas aqui para dizer isso. Porque às vezes a disposição que falta nas pessoas para buscar e obedecer a Deus, sobra para fazer um monte de coisa errada. Sobra.
Sempre vai aparecer uma opção, amado. Sempre. Você quer um servo de Deus ou um mundano? Você quer namorar com um homem de Deus ou com um vagabundo? Sempre vai aparecer. Você quer uma serva do Senhor ou uma mulher que não quer nada com Deus? Você quer andar certo com o Senhor ou você quer andar errado com o Senhor? Porque tem muita gente andando com o Senhor, mas está andando errado. Porque Jonas aqui, ele não deixou de ser homem de Deus, mas está andando no caminho errado. Sempre vai ser assim, amados. Quando Deus ele dá uma direção, vai sempre aparecer uma via do nada, como se fosse às vezes até bênção, mas não é. Diz aqui, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 3, que, por exemplo, o pensamento que Deus ele dá ali para Adão e para Eva era obedecer. Tinha de tudo, não faltava nada, estava tudo indo bem, tinha paz no paraíso, tinha a voz do Senhor todos os dias, estava tudo dando certo, mas de repente aparece uma outra via. Diz aqui, Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Ela sabe a direção de Deus, ela sabe a direção do Senhor, mas está aparecendo uma outra via. Olha o que ela vai dizer à serpente: é certo que não morrereis. Pode fazer o que é errado, que não vai acontecer nada com você não. É certo que você não vai morrer. E aí diz aqui, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Estava tudo dando certo, amados. Era só o pensamento de Deus. Era só eu quero Deus, eu quero obedecer a Deus. Deus daqui a pouquinho vai estar aqui. Daqui a pouquinho ele chega para ver como que estão as coisas. Mas apareceu uma outra via, na qual parecia que era certo, que a árvore era agradável, boa, mas era Satanás que estava direcionando, amor. Era Satanás que estava colocando a opção. E amados, hoje em dia, essa convicção de fé em obedecer a Deus está em falta. E talvez na sua vida está assim. Talvez Deus, você sabe o que é certo, você sabe fazer as coisas certas, você sabe que precisa fazer o que é certo, mas aquilo que é errado vai te chamando. É bom, agradável para a sua carne, mas é ruim para o teu espírito, amados. É por isso que muitas pessoas, na mesma hora que estão dando glória a Deus, estão prostradas. Fica cocheando em dois pensamentos. Satanás fica no ouvido, fica falando, e as pessoas vão ouvindo. A brasa que é acesa num dia, ela é apagada no outro. Em nome de Jesus, meu irmão. O mundo jaz do maligno. Satanás sabe que tem pouco tempo. Ele quer te tirar da presença de Deus, ele quer te tirar dos caminhos do Senhor, ele vai te abrir opções, ele vai abrir leques para você, mas Deus, ele continua tendo um caminho reto, um caminho único que vai te levar para a presença dele. Louvado seja Deus. Amados, em nome de Jesus, está aqui, tanto Jonas quanto Eva tinha de tudo para não ter passado pela situação que passaram, se eles estivessem convictos de fé. A pessoa ela não quer, às vezes hoje, a mudança de vida, ela vai procurar um evangelho mais fácil, um evangelho mais complacente com a vida dela. Eu não quero mudar.
Eu não quero ser transformado. Eu não quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus do meu jeito. Meus irmãos, por isso que muitas pessoas parece que tem vários caminhos levando as pessoas para o céu. E não é isso que a palavra de Deus ela diz. Tem pessoas que às vezes, amados, eu tenho visto coisas que eu nunca vi. Antes eu via católico se tornar cristão, mas eu estou vendo cristão voltar a ser católico. Procurando uma religião mais permissiva. Porque está difícil servir a Deus. E lá na outra religião posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer do jeito que eu quiser. Da maneira que eu quiser. Hoje está dessa forma. Igual outro dia nós estávamos, eu e a pastora, vendo obreiros que um dia serviram a Deus no candomblé, amados. Servindo ao diabo. Fazendo as coisas que desagradam a Deus. Mas às vezes uma religião mais permissiva, que me promete que vai me levar até Deus, para mim talvez seja mais fácil. Ou as minhas atitudes, se elas não forem questionadas, para mim está bom. Não pode ser assim, amados. Elias, ele chega perto daquele povo e olha para eles e fala, até quando? Já tem muito tempo que vocês estão assim, cocheando em dois pensamentos, oscilando demais. Em nome de Jesus, meus irmãos, hoje aqui nessa noite, Deus ele quer saber até quando? Até quando você não vai manter esse fogo aceso no altar do teu coração? Até quando esse fogo ele vai quase se extinguir? Meu irmão, você, minha irmã, foram chamados para levantar pessoas. Para levantar os caídos, para acender a chama no coração dos servos, daqueles que irão servir a Deus. Você não foi chamado, meu irmão, para ficar desse jeito, não. Em nome de Jesus, você tem sido uma chama viva. Hein, meu irmão? Você está igual o povo. Que Elias está perguntando, você não fala nada. Você tem sido uma chama viva. Porque, amados, eu vou te dizer uma coisa. A palavra de Deus, ela não mostra um leque de opções que levam para o céu. Muito pelo contrário, Deus, ele dá duas opções para não ser difícil de entender. Para o povo não ficar assim, fazendo equações para se escolher o que é certo e o que é errado. Olha o que diz aqui em Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 26. Deus ele não dá uma via paralela, não. Diz aqui, ó, Deuteronômio, capítulo de número 11, e nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 26. Assim que você encontrar, diga aleluia. Olha o que diz, amados. Deus falando, olha. Deus falando. Olha quantas opções que ele dá. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Duas opções. Duas. Não tem outra. Não tem outra. Ele está dizendo, ó, em outras palavras, vai aparecer duas opções apenas. Uma é bênção e a outra é maldição. Diz aqui, ó, versículo 27. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus. Tá vendo? Ele não dá várias opções. Olha, você pode fazer desse jeito, você pode fazer daquele, você pode buscar desse jeito, você pode ficar mais à vontade. Não, é duas. Uma é bênção, a outra é maldição. Você vê que na palavra de Deus, amados, diz a palavra do Senhor que um lado levava para Canaã, o outro lado levava para Sodoma. Qual lugar que você quer, Ló? Escolhe. Para a direita ou para a esquerda? Ah, eu quero ir para Sodoma. Ele foi para Sodoma. Ele escolheu. O outro lado ia para Canaã.
Não é várias vias. Por isso que você não pode ficar costeando entre dois pensamentos. Porque, meus irmãos, diz a palavra do Senhor que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É só um caminho. Mas vai aparecer vários, igual tem aí vários caminhos aí, tem tantas religiões, todos os dias tem tantas religiões surgindo, e até mesmo, amados, heresias em formas de revelações. Tem que tomar muito cuidado, porque senão você vai ficar cocheando em dois pensamentos, vagando por essa terra, rodando sem saber para onde vai. É somente Jesus. Diz a palavra lá que Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não pode ter outra opção na tua vida, meu irmão. Chegou o tempo em que você precisa ser convicto na tua fé. É tempo de convicção das suas escolhas. Eu escolhi servir a Deus e pronto, e eu vou até o fim, ainda que eu morra, ainda que eu pereça. Isso é convicção. Isso é saber em quem, igual Paulo ele vai dizer para 2 Timóteo, vamos lá, em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo de número 12, olha o que Paulo ele vai dizer para Timóteo aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo de número 12. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Paulo falando, olha o que ele está acontecendo com ele. Ele está sofrendo, ele está passando por lutas, por tribulações, ele está preso, está apanhando quase todos os dias. Depois, no final desse capítulo, Paulo ele vai passar por uma prisão mais doméstica, ele vai ter um pouco mais de caminhada, porque vai chegar o dia da sua morte. Mas ele vai dizer aqui, 2 Timóteo 1,12, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu entreguei a minha vida. Eu sei em quem eu confiei a minha alma, o meu espírito, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Isso é convicção, amados. Não é cochear em dois pensamentos, não. Ah, está difícil, está complicado, eu largo Deus. Não. Então você não sabe. Você sabe em quem você tem crido? Pergunta para quem está do outro lado. Você sabe? Porque Paulo sabia. Você sabe em quem você tem crido? Meus irmãos, quem aqui crê em Jesus, diga glória a Deus. Você sabe quem é Jesus? Jesus, ele não desistiu. Ele foi até o fim. Ele foi passando por cima da religião por causa que ele veio fazer a vontade do Pai. Jesus, ele viu pessoas que andavam com ele, que criam nele. Mas no dia que ele entrou em Jerusalém e eles viram os fariseus, diz lá no Evangelho de João, que eles preferiram a glória que vinha do homem do que a glória que vinha de Deus. Eles não sabiam em quem criam. Mas Jesus, ele vai continuar. Ele vai rompendo ali com seus discípulos, pregando, ministrando para eles, fugindo em Jerusalém de um lado para o outro, até chegar o momento, até que ele ficou sozinho. E ele sozinho, ele Deus, ele começa a orar, suar gotas de sangue. Ele sabe que a hora chegou, a hora e o poder das trevas, em que parece que Deus não está vendo, e o diabo todos os dias vem para te afrontar, mas ele sabe em quem ele crê, ele sabe em quem que ele tem que confiar. É esse Jesus que Paulo ele diz, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho confiado. É na hora que a dificuldade vem mesmo,
que Satanás ele vai te oferecer uma outra via. Mas é nessa hora que vão aparecer os verdadeiros servos de Deus. Os homens e mulheres de Deus, eles se manifestam no meio das tribulações. Elias ele vai dizer para aquele povo: até quando? Até quando, igreja? Até quando? Cadê o povo forte? Eu estava ali orando agora, eu falava com Deus assim: Senhor, levanta um povo forte nessa igreja, um povo maduro, um povo que se tiver que passar por qualquer dificuldade, vai passar do teu lado, Deus. Porque nós sabemos em quem temos confiado e sabemos que no momento da nossa dificuldade, a mão de quem nos socorrerá é a mão do Deus vivo, é a mão do Eterno, Todo-Poderoso. É Ele. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, olha o que diz o Salmo de número 56. Diz a palavra do Senhor que é tempo. Nós temos que estar mais convictos ainda na nossa fé. Diz aqui, Salmo de número 56, o versículo de número 11. Diz a palavra do Senhor assim, olha o que o salmista ele vai dizer aqui. Diz assim, Salmo 56, versículo 11. Quando Davi ele foi preso pelos filisteus em Gate, ele vai compor esse salmo aqui, e ele no meio daquela prisão com os maiores inimigos do povo de Deus, olha o que ele vai declarar. Versículo 11 diz assim, vou ler o 10 também. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei que me pode fazer o homem. Ele está dizendo, em Deus eu ponho minha confiança. Em Deus. Tem pessoas que na hora do aperto faz até pacto com o diabo. Faz um pacto com as trevas, caem, se corrompem, mas Davi não. No momento de pior tribulação dele, ele pega e coloca a confiança dele no Senhor. Olha o que diz no Salmo de número 37, amados. No versículo de número 5. Precisa-se de pessoas com essa convicção. Salmo 37, versículo 5. Diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É entregar, amados. Entregar a vida para Jesus. Não é você, por exemplo, dizer assim, eu empresto a minha vida para o Senhor, quando eu quiser eu pego ela e vou viver a minha vida. Vou voltar para o mundo. Não, eu entreguei, eu tenho que confiar para que Ele venha fazer. Ainda que o processo de Deus ele seja doloroso, ele seja difícil, ele seja complicado, a vontade de Deus vai se cumprir. A vontade do Senhor vai se cumprir em nossas vidas. Só que Deus, ele está procurando, amados, o povo dele. A Bíblia está dizendo que Deus ele vai reunir o rebanho dele. Ele vai reunir. Aquele que não tiver convicto em Deus, no caminho do Senhor verdadeiramente, não vai conseguir se reunir em Deus. É muito cômodo. Não, se não der certo aqui na casa de Deus, eu pego e volto para o mundo e pronto, e acabou. Eu vou tentar. Não, irmão, não é isso não. Nós não temos opção. É igual Pedro, ele disse, Senhor, eu vou para onde? Os 70 voltou para trás. Mas nós não, nós vamos para onde? Onde nós vamos ouvir palavras como essa? Aonde que nós vamos ouvir? Aonde que nós vamos estar? Não, meu irmão. Ainda que as coisas não pareçam estar dando certo, lá na frente você vai entender que Deus ele sempre cuidou de você e sempre guardou você no melhor dele. Isso é convicção de fé. É o que tem faltado.
O que tem faltado para um avivamento acontecer é parar de ter coração dividido. É entrar na presença de Deus com a certeza da vitória. Igual a palavra do Senhor, ela vai mostrar que um dos piores governadores, imperadores de Roma foi Nero. Nero, ele vai matar Paulo. Vai ser o mandante. Ele que incendiou Roma, ele vai colocar a culpa nos cristãos, porque das cidades que pegaram fogo em Roma, somente as cidades que tinham maioria de cristãos não pegaram. Então ele vai colocar a culpa do incêndio da cidade de Roma nos cristãos. Então os cristãos viraram entretenimento. Era coliseu. Todos os dias, segundo historiadores, morriam milhares de cristãos, diretamente e indiretamente, presos no poste, ali cheio de pinche aceso, iluminando a cidade de Roma, para fazer show para Nero. Mas, amados, todas aquelas pessoas que entravam ali, ainda que fosse para morrer por uma bocada de um leão, elas entravam sabendo em quem eles tinham crido. Eles sabiam, porque a palavra do Senhor, ela diz assim: não tema aquele que pode matar o corpo, não. Mas tema aquele que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Esse que vocês têm que temer. Mas cadê o povo que teme a Deus? Cocheando em dois pensamentos. Até quando isso vai acontecer, amado? Até quando? Você precisa hoje na tua vida e dizer para si mesmo: chega de desânimo, chega de cansaço. Eu um dia orava para Deus, eu falava: Senhor, tem como arrancar o livre-arbítrio da minha vida? Eu não quero fazer nada, não. Eu quero fazer só o que o Senhor quiser. Tira da minha vida o livre-arbítrio. Eu não quero ter opção que não seja o Senhor, de fazer a tua vontade, de cumprir o teu querer, os teus propósitos. Eu quero isso na minha vida. Me ajuda a não fazer o que é errado contra o Senhor. Você precisa olhar para si hoje, porque a volta do Senhor está próxima, amado. Nada, olha aqui, igreja, olha aqui, preste atenção, nada do que você tem dentro da tua casa, o que você tem no banco, o que você tem como herança, é melhor do que Deus preparou para você. Não é melhor, não é melhor. Você tem que olhar para o mundo e falar: eu não quero ficar aqui. Eu não quero. Ah, mas eu tenho um bom emprego. Eu não quero um bom emprego. Mas eu tenho uma boa casa. Eu não quero. Eu vivo numa boa casa. Eu tenho trabalhado num bom emprego. Mas não é isso que o meu coração se deleita. O meu coração se deleita é lá na glória. É lá no Senhor. É isso que nós temos que ansiar. Porque se a igreja ansiar nisso, meus irmãos, a cidade santa, ela desce aqui. A presença dele desce aqui. E não haverá dor já hoje aqui. Não haverá pranto no teu coração. Não haverá tribulação, porque a sua vida vai se transformar um pedaço do Deus Todo-Poderoso. E a nossa comunhão vai se transformar num pedaço do céu. Mas é o teu coração. Você não pode ficar dividido. Chega disso na tua vida. Chega. Pastor, mas tem dias que é difícil. Sim. No meio da angústia eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu. O salmista diz isso. Tem dias que são angustiantes. E talvez esse dia foi hoje na tua vida. Mas Satanás, ele começa a apresentar uma outra via. O dia foi difícil, foi afrontoso, foi pesado, você trabalhou muito, você está cansado, você estava com sono, só não dorme porque eu estou gritando aqui. Meus irmãos, Satanás, ele vai falar: vai para casa. Vai tomar uma para relaxar. Vai ouvir uma música. Ou então, por que você está trabalhando demais assim? Ninguém merece. Por que você não dá cabo na tua vida, desiste de tudo? Sempre vai aparecer uma outra via. E talvez isso que o teu corpo pedia. Mas antes do caminho de Satanás ele começar
aparecer, porque é só uma pontinha que ele te mostra. É só uma pontinha. Que o caminho de Satanás é escuro. Mas quando você pensava, talvez, até em ir para casa, de repente vem uma luz brilhando, que é o caminho que o Senhor ele tem preparado para você. É o caminho que Deus ele tem preparado. Então, meus irmãos, é tempo de você ter convicção. A convicção de fé, ela traz a resposta de Deus. Ela traz o avivamento de Deus. Tinha 450 homens que serviam um Deus. E mais 400 que serviam uma deusa. E somente Elias que servia ao Deus Todo-Poderoso. E ele vai clamar a Deus e o Deus dele vai responder com fogo. Ele fala, o primeiro Deus que responder com fogo. Não é com emoção, não. Eu quero que Deus ele muda, que ele responde, que ele se manifeste. Porque só eu fiquei. Eu estou convicto da minha fé. Eu creio. Até quando, meus irmãos? Até quando, jovens, crianças, vocês vão cochear em dois pensamentos? Obreiros, pastores, povo de Deus, até quando? O Senhor, ele continua operando. Vale a pena confiar. Vale a pena crer nesse Deus. Amém? Então, é tempo de você ter convicção. Só tem um caminho. E esse caminho é Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor? Toda a igreja fique de pé. Se coloque de pé. Santo Deus. Obrigado, Pai. Põe a mão na altura do teu coração, meus irmãos. Quero fazer uma oração por vocês. Até quando você vai entrar na casa de oração preocupado? Um dia Jesus, ele vai olhar para uma multidão e vai dizer assim, porque ele sonda os corações. Ele sonda as mentes. E ele via um povo dividido ali também. Ele diz assim, até quando vocês vão ficar desse jeito? Não andeis ansiosos com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Olha para os pássaros, que não plantam, não cegam, não trabalham. E o Pai que está no céu cuida deles todos os dias. Vocês são mais importantes que esses pássaros aí. Ele mostra para as plantas, as flores e diz, olha para os lírios do campo, que também não trabalham, não semeiam, não cegam, mas nem Salomão, no auge da tua glória, se vestia tão formoso quanto eles. Vocês são mais importantes que esses lírios. Mas nem o pássaro. Você acha que o pássaro ele tem dois pensamentos? Você acha que uma flor que nasce, ela tem dois pensamentos? É só Deus. É quem me criou, quem me formou, quem está me sustentando. É Ele até o fim. Você pode estar aqui hoje passando por momentos difíceis, mas o que vai mudar essa dificuldade é a tua convicção no Deus que você serve. Ou Ele é Deus ou Ele não é. Não pode ser, não tem terceira via, não. Igual a igreja de Laodiceia, era muito cômodo. Eu não sou nem quente nem frio, estou morno. Já estou melhor. Mas também não estou do jeito que eu podia estar.
Não é isso que Deus ele quer. Ele quer saber quem que você serve, quem que você crê, que ele pode te curar. Ele pode ou não pode? Ele pode te libertar, pode ou não pode? Ele pode abrir o mar, sim ou não? Pelo amor de Deus, igreja. É tempo de convicção. Ou você vai ter que perder tudo para confiar só em Deus, para não ter mais nada para se apegar, para não ter mais ninguém a quem confiar. Será que vai ser preciso você cair numa cama para você conseguir só olhar para o teto e olhar e pedir Deus perdão? Deus, ele quer o povo dele, o povo que espera nele, que confia nele, que adora ele em espírito e em verdade, mesmo debaixo, ainda que seja dos açoites da vida. Ainda que os olhos estejam pesados de tanto chorar, Deus, ele quer o povo dele, porque o povo dele não sabe aonde ir se não for para perto do Senhor. Para cristão não existe, amado. Vai chorar na cama que é lugar quente, não. Vai chorar nos pés de Jesus, que é o melhor lugar para se estar. Não tem outra via, não tem outro caminho. É somente Jesus. Ninguém pode ir ao céu senão aquele que veio do céu. É Ele quem sabe o caminho. É Ele que veio de lá, ninguém mais. Ele virá buscar a igreja. E Ele quer te buscar, meu irmão. O dia da volta do Senhor está muito próximo. O dia da volta dele está muito perto. E até quando? Até quando você vai ficar preocupado com o veredito do juiz? Até quando? Você acha que Deus vai deixar você sem ter o que comer? Você acha que você está servindo um Deus que vai deixar você a Deus dará, como se Ele não olhasse para você? Você acha que Deus, Ele não está no controle disso? Não. Você acha que Satanás, ele está batendo de frente com Deus? Ele não tem esse poder. É a tua convicção que muda tudo. Eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o que é meu. O que é meu. Ô igreja, hoje eu quero orar com você. Eu não sei aonde que está o teu coração, se é nas coisas terrenas ou se é no céu. Mas em nome de Jesus, ninguém sobe para o céu olhando para a terra. Ninguém vai chegar na Canaã celestial olhando para essa terra. Enquanto os teus olhos estiverem nas coisas terrenas, você nunca vai experimentar as delícias que vêm do céu. Enquanto você viver as migalhas terrenas e querê-las, você nunca vai conhecer o Deus do exagero. Até quando? Aquele povo 3 anos e meio sem chover. E eles indo atrás de um Deus que prometia chuva e nunca vinha. Mas Elias, ele falou, até quando? Vocês vão ficar entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, segue só Deus. Mas não fica enrolando, não. Não fica com falsidade com Deus, não. Porque Deus não gosta. Não fique.
com um pé na igreja e um pé no mundo, não, porque Deus não gosta disso. Deus não admite isso. Isso é dois pensamentos. Não seja uma pessoa na casa de Deus e outra pessoa lá fora, não, porque Deus não gosta disso. Isso é se envergonhar de Deus. Deus não se envergonha de você, mesmo sendo falho, pecador, terrível, uma pessoa que não merecia, Ele não se envergonhou de você. Não se envergonhe de Deus. Não se envergonhe da tua fé. Não se envergonhe de quem você entregou a vida um dia nas mãos dele, ou então você não entregou. Se você não entregou, não adianta. Hoje Deus, Ele está falando, amados. Ele está falando conosco aqui nessa noite. Ele está falando com todos nós. Daqui do altar até lá na porta, Deus está falando. Então é tempo de mudança. Porque vai chegar a hora em que não se poderá mais nem pedir socorro. Vai chegar a hora que não vai vir nem o bote salva-vidas. Porque talvez chegou no caminho que você não está. Não coxia, não. Pastor, eu preciso. Porque a minha vida é só trabalhar. Então você já deve ser o ricão. A ricona. Mas não é rico para com Deus. Não é rico para com o Senhor. Aonde que está o tesouro no céu? Aonde? Em nome de Jesus, igreja. Acorda, povo de Deus. Vamos buscar a Deus. De verdade. As preocupações, elas têm que ser lançadas diante do Deus que cuida de ti, que cuida de nós, que guarda a nossa vida, que nos carrega no colo. E quando ele vê um adorador em espírito e em verdade, é porque não tem duas vias, não, meu irmão. Não tem duas vias, não. Eu adoro a Deus só quando está tudo bem, não. Eu adoro a Deus somente quando está tudo mal também, não. Eu adoro a Deus em todo tempo. Ele merece ser adorado em todo tempo. Ele é digno. Então hoje, quero convidar você a pôr a mão na altura do teu coração. Esqueça do amanhã. O que importa é o agora. É aqui. É nesse momento. Hoje é um culto em que você não precisa se preocupar com quem não está. Você tem que preocupar em sair daqui diferente para ajudar quem não está. Mas agora é você e Deus. É você e o Senhor. Não é mais ninguém, não é conta da Copasa, da Semig, de nada. É eu e o meu Deus. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Deus. É esse que é o pensamento. Que as dores vão desaparecer uma a uma. Os caroços vão desaparecer um a um. As depressões vão ser arrancadas todas. Porque aqui está um Deus vivo neste lugar. Aqui está o Deus vivo. No meio da congregação. Então, com a mão na altura do teu coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai.
Neste momento, eu te apresento a minha vida. E, Senhor meu Deus, nesta noite, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Senhor meu Deus, nesta noite, eu declaro que na minha vida não há nada mais importante do que a tua presença, do que a tua essência, do que o teu querer. Pai amado, hoje eu te peço, me perdoe se em algum momento na minha vida os meus olhos saíram do Senhor. Jesus, eu te peço, me perdoe, pois a minha vida, se está falha, se está errada diante de ti, eu te peço, me ajude, me fortaleça, pois eu creio que o sangue derramado, oh Deus soberano, o sangue derramado na cruz do Calvário me dá vitória. Diga, me dá vitória. Por isso eu quero me achegar na tua presença, em espírito, em verdade. Eu quero me achegar perto de ti, mas me limpe, me purifique, me livre de todo mal, pois hoje eu me derramarei diante do Senhor, em nome de Jesus.